povo, boa noite, meus foguinhos. E para tudo que quem passou por aqui mandou corações foi o meu bombonzinho, Eric Ricarte. Ah, Eric, meu favorito. Estou órfão, viúvo de Eric Ricarte na Grande Conquista. Bombonzinho, quero fazer live com você. Você ainda tá aí, bombonzinho? Por favor, faça uma live comigo, bombonzinho. Nunca te pedi nada. Coisa rica do titio. Gente, bem-vindos. Hoje a gente tem um papo muito gostoso sobre teatro, sobre televisão, sobre arte de maneira geral. Eriquita, meu amor. Cristiane Sagata tá aí também. Então vamos falar com dois atores que estão em cartaz no Rio de Janeiro. Infelizmente, agora só até domingo. Quero saber para onde essa peça vai. A peça se chama As Loucuras do Meu Anjo. E o papo será com Beatriz Campos e Bernardo Filaretti. Deixa eu ver se essas crianças já chegaram. Vi que Tomás Rocha. Tomás Rocha tá aí, meu queridão. Também um beijo. Rosana Lázaro, bem-vinda. Eriquita, graças a Deus. Eriquita, minha amiga também. Outra amiga também que não larga a mão, Carla Patrícia. Gente, se vocês verem as crianças... Bernardo chegou, vamos puxar logo o Bernardo. Cadê o Bernardo? Aqui. Entraram ao vivo. Vocês me chamam, tá? Por favor, para eu puxar também a Beatriz, para a gente conversar sobre essa peça. Olá! Olá, e aí? Tudo bom, querido? Que bom ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Tudo ótimo, prazer é todo meu, uma honra, que isso. Você está na Cidade Maravilhosa, né? Exatamente. Você viu a Beatriz por aí já, não? Pois é, ela tá me perguntando aqui de onde que vai ser a live, eu mandei mensagem para ela falando que vai ser nesse perfil do Mais Novela. Ah, então beleza. São tantos perfis, né? Ai, chegou ela aí. chegou, tá aí. Ai. Peraí, gente. Não consegui puxar ela. Deixa eu puxar por aqui. Peraí. Beatriz, aceitar. Então, meninos, quero saber tudo sobre essa peça. A sinopse dela é deliciosa. Olá, Beatriz. Olá! Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Bia. A todos. Boa noite a todo mundo. Que delícia ter vocês aqui. Vocês devem estar com muita saudade um do outro, né? Muito tempo sem se ver. Nossa, muita saudade. Morrendo de saudade dela. Meninos, estamos com As Loucuras de um Anjo aqui na Cidade Maravilhosa. Vocês vão viajar? Como é que tá a agenda de vocês? Pois é, depois a gente termina a nossa temporada agora, depois a gente vai para Belo Horizonte, que foi onde a peça nasceu, né? A gente vai fazer 3 apresentações lá só, depois vamos para Fortaleza e aí a gente não sabe mais o que acontece. Vamos esperar aí. Maravilha. Então, assim, no final vamos passar essa agenda todinha, passar todos os contatos. Vamos. Gente, eu estava lendo, outra coisa, eu estava lendo, a sinopse é deliciosa, né? Me remeteu muito àquelas comédias de filmes americanos da década de 40, 50, sabe? Que geralmente tinham essas situações assim que você acha que é louca, mas que é tão deliciosa, né? Essa coisa, essas comédias de costumes. Eu queria saber como é que essa peça chegou para vocês e como vocês, assim, se localizaram nos personagens tão peculiares, né? O Garanhão, o responsável picareta e a Anja descambelhada. Bom, foi muito louco, né? Porque essa peça foi escrita lá para 2017 pelo Júnior de Souza, nosso autor. E aí, em 2018, ele me fez o convite, a gente começou a ler e aí adaptamos algumas coisas do texto. E em 2019 a gente montamos em BH, fizemos interior de BH, interior de Minas. E aí de lá para cá as coisas, aí pandemia, paramos tudo e aí a gente teve que pensar, o que a gente faz, né? E aí a gente foi, deu tudo certo, né? Eu me mudei para o Rio de Janeiro, a gente começou a montar aqui no Rio. Aí convidei a Bia, né? Que foi super solista. E aí nasceu. Agora a gente estreou aqui no Rio esse mês. Então a peça está nascendo de novo, né? Ah, que delícia. Teatro tem essas magias, né? É. A impressão que eu tenho para quem faz é que cada encenação que você faz, por mais que estrada você tenha, parece que é sempre uma gestação e que pariu naquele momento. Eu tenho Totalmente. essa impressão. Totalmente. Era uma peça em Minas, agora é outra aqui no Rio. O público é diferente, o retorno é diferente. É muito interessante isso. E como é que você chegou na Bia? Vocês já se conheciam?
Não, eu não conhecia a Bia. Eu conheci o Júnior, que era o autor da peça, né? Eu conhecia há uns 13 anos atrás, não me lembro muito bem. E eu sempre falei, Júnior, um dia ainda vamos trabalhar juntos, um dia eu quero fazer uma peça sua. E passaram-se anos, né? Aí eu tô em casa, o Júnior me manda uma mensagem dizendo que tinha uma peça, que estava com uma situação assim, que já tinha sido feita em BH, mas que agora queriam montar no Rio, e a atriz não poderia fazer, se eu queria participar. Enfim, resumindo, aí encontrei com o Bernardo, lemos o texto e foi super gostoso, foi super legal e estamos aí com a peça, que é uma delícia de fazer. Pois é, conta pra mim assim, como foi esse seu encontro com esse anjo tão incomum? Como é que você, quando você pegou, o que você imaginava? Teve alguma referência específica que surgiu para você? Ou você pegou, você chegou, não viu a montagem anterior, né? Não cheguei a ver. Acho que isso deve ser bem bom, assim, né? Para ter a anjo só sua. Mas qual foi a referência para criar um anjo? Porque é o tipo de personagem que não tem, assim, uma história, não tem uma referência prática, né? De como ser um anjo. O Garanhão, tudo bem. A gente tem, ele pode ter um passado. A gente tem muitos garanhões aí para se tirar, mas o anjo não, né? Você podia fazer o que você quisesse com esse anjo. Como foi esse encontro com a Celeste? Olha, Jorge, eu acho que, assim, eu não cheguei a assistir a peça, mas eu tinha algumas referências da última montagem deles. Então, o Maurício, que é o diretor, passou a direção, o direcionamento do que ele queria, mais ou menos. E eu fui buscando referências assim em pessoas que eu conheço, acredite se quiser. Mas são pessoas que eu conheço, são meus anjos, meus amigos aqui da Terra, que são engraçadíssimos. Tem algumas outras coisas que eu busquei de outras pessoas que eu andei observando. E aí foi constituindo assim uma Celeste meio cômica e ao mesmo tempo também bem humana, sabe? Com sentimentos humanos, com uma ligação terrena forte. E eu não sei, assim, acho que foi uma surpresa para mim também. Foi uma novidade, né? E eu adorei o resultado dela. Assim, ela me diverte muito. Eu queria ter uma Celeste todo dia comigo, assim, pelo menos um pouquinho. Não o dia inteiro, pelo amor de Deus, que eu ia surtar. Mas um pouquinho do meu dia, uma Celeste aqui só falando umas coisinhas, eu ia achar bom, viu? Não ia negar, não. Mas você acha, por exemplo, eu vejo as pessoas de televisão falar mais isso, quem faz novela, você já tem essa experiência, vocês sabem também, que às vezes a pessoa só consegue se conectar de verdade, se encontrar no personagem lá depois do primeiro mês de gravação, porque geralmente não tem, né, o processo que o teatro tem, que são ensaios muito longos, então a pessoa só se encontra com o personagem mais lá na frente. Como é o seu processo assim, no seu caso, Beatriz? Você se conecta rapidamente com a personagem? Ou você também vai descobrindo e desenvolvendo, emprestando coisas suas durante o processo? Como é a sua construção? Jorge, eu acho que qualquer personagem que a gente vai fazer, ele é uma somatória de coisas, né? Então, assim, não tem como você parir um personagem na hora com tudo pronto, porque você vai observando, é muito a questão, o vocabulário do ator é muito de observação. Então, às vezes, você está numa situação, numa festa, ou qualquer situação cotidiana que você começa a observar e percebe algumas coisas, fala, isso é legal, isso eu poderia criar, usar para o meu personagem. E aí você vai juntando esse vocabulário e vai experimentando para ver o que cabe naquela personagem e o que não cabe. Pelo menos o meu modo de fazer personagens normalmente é assim. E sim, de fato, a gente acaba descobrindo no processo. Assim, eu nunca entrei de cara com um personagem pronto. Agora, tem uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado para depois, lá na frente, não mudar muito, né? Assim, e aí você descobre, poxa, esse caminho é legal, mas eu já comecei a trilhar por aquele caminho, como é que eu faço agora para desviar, né? Sem sair de muito assim, do caminho certo. Mas eu acho que é isso, é uma descoberta mesmo e... Acho que não tem como você fazer uma coisa muito pronta. O teatro já te dá mais isso, né? Esse personagem mais lapidado, quando você vai estrear, justamente por causa dos ensaios, que você já experimentou tudo aquilo que você quis colocar de novidade, enfim. Mas acho que na novela é mais difícil. Na novela você vai descobrindo, conforme o autor vai te mandando coisa, você vai descobrindo. Porque às vezes até você trilha uma coisa na tua cabeça, quando chega o bloco novo da novela é outra coisa. E aí, o que você faz?
abandona tudo que você já criou, meu amor, e vai criar de novo. Então, É verdade. é mais ou menos por aí. Não, e tem uma coisa também do teatro que eu acho que é fascinante, que é a plateia, né? Que a Ah, é reação. maravilhoso, Para quem gente. faz comédia, então, um amigo meu que era até de Minas também, Cláudio Ramos, ele falava muito isso para mim: Jorge, se eu faço uma peça em Niterói, que é onde eu moro, onde ele morou muitos anos também, eu já recebo, as piadas, elas são recebidas de uma forma. Se eu faço a peça lá em Minas, as mesmas piadas, às vezes, é recebidas de uma outra forma. No Sul é de uma outra forma. Nunca é a mesma reação. Às vezes a mesma piada nunca tem a mesma reação. Não, e Vocês sentem tem isso piada também? que não funciona. Tem coisa que você acha que é certo, cara. Aquilo lá vai funcionar. Aí você chega num público de uma tal cidade e fala: epa, não funcionou. E aí? Faz o quê? Aí funciona uma outra coisa que você nem imagina. Então é muito legal. A resposta do público, ela também, o público, na verdade, ajuda a criar aquele espetáculo, né? Porque cada dia, apesar de ser o mesmo espetáculo, é um espetáculo diferente, porque o público, como você falou, responde de uma forma completamente diferente. É Então, a gente interessante tem que também estar... porque é interessante também porque a gente vai entendendo a cultura de cada lugar, né? Em Minas a gente fazia esse espetáculo e eu sabia exatamente o que cada piada funcionava, como funcionava. E eu falava para a Bia durante os ensaios: ó, isso aqui funciona muito, faz assim, assado. E não necessariamente quando a gente estreou aqui funcionou da forma que funcionava lá. Outras coisas que eu nem imaginava funcionou muito melhor do que eu achava que ia funcionar. Enfim, aí essa mistura é muito legal, porque a gente vai entendendo cada público. É muito fascinante. E eu acho que isso explica também uma questão que muitas vezes, até tem gente que pergunta para mim, fala: Jorge, como é que as pessoas que fazem peças, às vezes de quinta a domingo, tem peça, inclusive, que às vezes tem 2 sessões no domingo, não enjoa? Aí a resposta que eu dou, apesar de nunca ter sido ator, é: gente, é cada plateia. Às vezes uma plateia de domingo das 6 é diferente da plateia do domingo das 8. Exato. Não só a plateia também, a nossa apresentação nunca é a mesma. Acredito que eu acho, exatamente. E o seu processo, Bernardo? Como por exemplo, muita gente fala para mim assim: eu vou interpretar um Garanhão. Eu fico pensando: o que perfume que ele usaria, qual é o tipo de música que ele ouviria. Ele vai criando uma coisa que às vezes não tem nada a ver também com o que o autor está pensando, mas que cria aquela persona para ela. Você tem alguma coisa parecida também? Os seus personagens têm cheiro, tem signo, coisa, gente, faz mapa astral do Que legal, legal você falar isso, que eu acho que a partir de agora acho que eu vou colocar isso nos meus personagens. Cheiro não. Cheiro não, mas eu acho uma coisa interessante. Na verdade, o personagem ele é muito garanhão, né? Ele só preocupa com mulher, só preocupa com balada, com farra, quer saber só da vida boa, né? Ele é um bom vivant. Então eu levo isso muito pro que eu vivi na minha adolescência até chegar na fase adulta, que é a fase que a gente não preocupa com nada, que a gente está bem solto, né? Só quer saber de festa. Então eu trouxe isso de volta para minha vida, né? Fiz alguns trabalhos de relembrar, mas é interessante que você falou de música, porque o Alex Medeiros ele é fã do Raul Seixas. Isso é muito forte assim na peça. Ele é muito... E assim, eu acho que você ser fã do Raul Seixas não é uma coisa... Ele não pode ser um cara totalmente fútil, né, da forma que a gente traz. Ser fã de Raul Seixas, o Raul Seixas passa várias mensagens através da música dele. Então você tem que se conectar de alguma forma. Então não necessariamente ele é só um cara desleixado, só um cara fútil. Ele tem alguma coisa ali que é o que vai aparecendo no espetáculo ao longo que ele vai acontecendo. Isso é bacana, porque isso dá camada para o personagem, né? O personagem não é só aquela página que está ali. Não, ele tem várias vivências, várias camadas. Eu acho isso muito mais interessante, inclusive. Exato, exatamente. Agora, assim, eu muito ansioso, eu pulei uma etapa importante, né? Que é contar um pouquinho a história da peça para quem pretende assistir aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Cândido Mendes, lá em Ipanema, um teatro delicioso, um lugar muito bonito. Tem cartaz de sexta a domingo, e domingo agora, infelizmente, é o último dia. Então, quem for assistir esse fim de semana, conta um pouquinho aí a história dessa dupla do Alex com a Anjo Celeste. Faz um resuminho aí pra gente, para eles entenderem exatamente do que a gente está falando. Bom, basicamente a história conta um anjo que a Bia faz, é o Celeste o nome, que precisa fazer um trabalho de conclusão de curso no céu e ela é muito atrapalhada, então é isso, ela recebe um castigo, desce na terra para arrumar a vida de um cara que só está envolvido com problema, lavagem de dinheiro, está envolvido com outras mulheres, ele mente para a família do interior, então ele está envolvido com muitos problemas e ele precisa desse anjo na vida dele, né? E aí os dois acabam o quê? Se apaixonando, né, Bia? O que mais você pode dizer assim?
Ah, depois que eles se apaixonam, só acontece um monte de atrapalhada. Tudo aquela a coisa que ela tem que arrumar, ela faz a maior bagunça, ela desarruma tudo primeiro, desordena tudo. E depois as coisas vão se encaixando, mas assim, se encaixando da maneira mais maluca possível. E no final, a gente tem uma surpresa. Tem No uma final, Tem uma surpresa que eu surpresa já sei muito o que grande. eu já sei é. o que é. Eu ia até botar a foto que eu achei na internet dessa surpresa no videozinho. Eu falei assim, não, gente, não vou botar, porque eu não sei se é um spoiler. Tem gente que gosta Pois de é, spoiler, tem Jorge. gente que não gosta. Mas isso, sabe o que que é? A gente, quando começamos a fazer esse espetáculo, você está falando da gravidez, né? É. Quando começamos esse espetáculo, o autor falou, não fala sobre isso, não fala. Mas a gente descobriu que isso é um ponto bom de divulgação pra gente. Chamariz, né? É, Eu acho. Eu então, pessoalmente acho. sim, então a gente agora está começando a divulgar. O Alex Medeiros fica grávido. E aí começa outra discussão. Como que seria a gravidez desse cara, a gravidez masculina, como que é tratado, o que que seria a gravidez no corpo de um homem. E aí, enfim, eu acho que as mulheres se sentem muito felizes nesse momento, se é que você me entende, sabe? Mas não só essa virada, não só essa virada. Acho que o final do espetáculo é uma outra coisa que tem uma virada absurda, assim, que eu acho que é o ponto auge também do espetáculo. Aí a gente não pode falar. Tem. Eu vi também uma entrevista que vocês deram no programa da Band, que a Bia, olha, a intimidade da pessoa Bia, que a Beatriz, Bia, já é Bia, já há muito tempo. que a Beatriz estava dizendo que a Celeste, além de toda atrapalhada que ela não estava preparada para essa missão, para uma missão tão difícil que é pacificar esse homem tão cheio de problemas. Porque o que acontece? Ela, como anjo, ela é isenta de sentimentos, né? De coisas mais carnais, de desejos, de tentações, né? Aí quando ela vem para a Terra e acaba ficando na forma humana, a vida é normal, né, meu amor? Igual a gente, né? Então aí ela tem que se virar para depois tentar entender aquele sentimentaiada toda que chega nela. E aí ela se perde um pouco, porque não está preparada. Nesse sentido que eu digo, ela não está preparada para ser humana. E, no entanto, teve que se virar e teve que se entender e tinha que terminar a missão dela. De alguma forma, ela tinha que terminar a missão dela. E aí, assistindo a peça, vocês vão saber se ela consegue ou não. Porque, olha, ô anjinho para fazer coisas, viu? Vou te falar. Ou seja, é pano para manga essa peça, gente. É pano. É pano para manga. Olha quanta coisa que a gente já falou. Tem o quê? 1 hora e pouquinho de peça? Uma hora. É uma hora. Realmente, né? Uma hora. Ó, como tem coisa nessa 1 hora, gente? O pessoal não pode piscar, assim? realmente, Agora, me diga uma outra coisa, assim, teatro padeceu, eu acho que todas as artes padeceram muito da pandemia, mas eu acho que o teatro foi, assim, a mais massacrada de todas, porque a televisão deu-se o seu jeito, uma alternativa para o teatro foi fazer aquelas peças online, né? Eu vi uma do Mohamed Harcourt, eu vi algumas bem interessantes, assim, mas que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa nem de perto, né? da vida. Mas assim. o ator tem que se reinventar sempre, né? A gente já está acostumado com isso. Agora, a pandemia realmente veio para tirar a gente do lugar e colocar num outro lugar absurdamente diferente e distante, porque o teatro é plateia. Como é que você vai fazer um teatro assim, à distância? Tudo bem, a plateia está aí, a gente está se vendo e tudo mais, mas e o calor, né, que o teatro proporciona? E aquela emoção toda que acontece ali, né? O frisson de estar no palco com o público cara a cara. Então, eu acho que foi um aprendizado para todo mundo, assim, para o público e para os atores. Mas a gente tem que dar um jeito, né? Como diz o ditado, o artista vai onde o povo está. E se o povo está na internet, vamos para a internet. Mas nunca vai substituir estar ali, frente a frente com a plateia, frente a frente com o ator, sabe? Não vai substituir. Eu sou muito tradicional nesse sentido. Acho que teatro é palco, não adianta. Pode ter nascido um outro braço, outra né? vertente, com certeza. Aí é uma outra coisa, um complemento, né? Mas realmente a magia que o teatro tem, não tem nada que faz. Substitui. Para você Não tem. também foi assim?
Bernardo? Para mim foi o seguinte, eu cheguei a apresentar esse espetáculo, inclusive, filmado. Aham. Perde totalmente a magia, né? A gente tinha que fazer algumas cenas voltadas para algumas câmeras, enfim, aí perde um pouco do sentido do fazer teatral ali. Funciona, né? Foi um espetáculo que a gente vendeu, funciona, mas realmente perde o brilho, né? Tanto o brilho de fazer quanto de assistir, eu acredito. Eu Agora me concordo diz uma total com coisa, a Bia. verdade. Agora, vocês têm alguma história, assim, engraçada ou desesperadora, especificamente de teatro? Por exemplo, algum dos dois já teve um branco absurdo? É, você sabe que eu tenho Menino, uma amiga, ela tava fazendo uma peça, ela fazia duas peças. Ela fazia uma infantil de dia e fazia uma adulta à noite. Na hora que ela fazia adulta, deu um branco nela, só vinha o texto da infantil. Ela começou a falar o texto da infantil. Nossa! Era uma peça, sabe, pesada, não lembro se era Tchekov. Era uma meu peça. Deus! E aí as pessoas uma olhavam para a outra assim, até a hora que ela se tocou, ela estava dizendo texto infantil. Eu acho essa história maravilhosa. Mas Já passaram ficou muito claro que ela estava errando, Ficou- então, né? até para a plateia, gente, porque do nada uma coisa pesada, densa, começou. Não, a palavra tati-bitati às vezes pode ser pejorativa, não, mas era uma coisa mais leve, mais brincalhona. Assim. Foi muito engraçado. Vocês têm Nossa. alguma coisa que aconteceu com vocês assim? Jorge, eu tenho uma história que daria um filme ou uma outra peça de teatro. É muito doida. A gente estava fazendo uma adaptação do Entre Quatro Paredes, do Sartre, num festival. Aí foram selecionadas algumas peças para o teatro, mas a nossa peça foi selecionada para um espaço alternativo. Aí eu falei, pô, legal, vamos aproveitar isso? Vamos fazer um teatro bem assim sinestésico, vamos colocar o público dentro desse inferno. Vamos, legal. O que a gente fez? Nesse espaço maravilhoso do Teatro Municipal, lá de Botucatu, a gente vedou todas as janelas com lona preta, ou seja, não passava um vento, não passava um ar. Fechamos, limitamos o espaço com 7 biombos. E eu falei assim, bom, já que estamos no inferno e a plateia vai estar dentro do nosso palco, vamos botar cheiro no inferno, né? E que eu fiz? Fui lá, comprei um monte de crisântemo, bati no lugar. Isso na terça-feira. Nossa apresentação era no sábado. Meu Deus. E deixei lá cheirando a crisântemo, tudo vedado. Não bastando isso, nosso cenário tinha 4 castiçais imensos atrás, onde queimavam as velas o tempo inteiro, os castiçais do inferno. Fui eu comprar as velas. Fui numa casa especializada de vela, olhei todas as velas, cheirei todas as velas. Nessa época eu não conhecia nada sobre nada, né, na questão espiritual. E cheguei e falei assim, moça, eu vou levar 1 quilo dessa vela, 1 quilo dessa, vou levar essa. Aí a senhorinha falou assim, menina, não leva essa vela não. Eu falei, mas por quê? Ela... Eu acho melhor você não levar, filha. Os espíritos, eles são acostumados, né? Você vai acender a vela. Eu falei, é só teatro, ninguém vai... Os espíritos vão passar bem longe. Comprei as velas, fiquei 2 dias derretendo vela, pingando vela na escadaria que levava até o palco, no palco, em tudo, nos candelabros. Ficou um fedor de vela e crisântemo. Mas ok. Chegou no sábado, tudo isso na terça-feira. Chegamos no sábado, fomos ensaiar para né, passar a geral para poder ensaiar. O rapaz que tomava conta do teatro técnico subiu e falou assim, gente, pelo amor de Deus, vocês não estão sentindo esse cheiro? Eu tô morrendo de dor de cabeça lá embaixo. Não é possível que vocês estão conseguindo ficar aqui, o público não vai aguentar. Falei, vai sim, vai todo mundo pro inferno junto com a gente. Eu sei, Jorge, que a gente resolveu passar o texto ali, começou a dar uma brigalhada. A gente nunca tinha brigado. Começamos a discutir, não sei o que. Quer saber? Então não vamos ensaiar porcaria nenhuma. Vamos entrar, todo mundo vai se trocar. Quando a gente foi se trocar, coincidência ou não, a porta, que era feita de visória de escritório, era daquela bolinha de maçaneta que abre e tem uma travinha. A porta abriu sozinha. Ei. Todo mundo se olhou, mas estava todo mundo brigado e ninguém falou nada. Continuamos lá. Aí lá a gente começou a se trocar, começa a escutar assim, ó, plaft, plaft. Eita. E eu falei, gente, o que é isso? Tem janela aberta aqui. Alguém tirou alguma vedação da janela? Não, ninguém. Saí, olhei, tava tudo vedado.
E continuamos escutando a janela bater. Gente. Entramos, começou a cena. Primeiro entrava o ator que fazia o garçom, depois entrava eu, depois entrava outra menina. Entrou o ator. Quando ele entrou, deu 5 minutos de cena, a gente só escutou um barulhão e o povo todo gritando. Falei, que raios aconteceu? Jorge, Eu fui inventado. os biombos caíram em sequência, todos caiu assim, ó, pá, 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 os 7 em sequência. E o público estava sentado onde? Perto do biombo. Por sorte, não caiu para trás, não caiu no público. Eu sei que foi uma meleca. Aí eu entrei, esqueci o texto, o menino esqueceu o texto, a menina esqueceu o texto, ficou, a peça que tinha 1h15 ficou com 35 minutos e um buraco de 15 no meio. Mais ou menos isso. Meu Deus. Terminamos a peça, os jurados nos detonaram claramente e tudo bem. Chegamos no outro dia, era premiação, chegamos no outro dia lá, quando a gente olhou, assim, tava todo mundo de preto e vermelho. Aí que eu fui me dar conta, porque um dos meus amigos, na época, ele era espírita, mas ele trabalhava no candomblé. Uhum. Ele falou assim, que vela que você queimou? Imagina. Aí eu falei, queimei um monte de vela preta e um monte de vela preta e vermelha. Ele, meu amor, você fez o casamento de Exu com Pombagira, você queria o quê? Jorge, eu sei que a gente morreu de dar risada. Isso ficou... Todo mundo até hoje fala desse espetáculo. Claro que a gente foi super arrasado, obviamente, né? Porque não teve espetáculo, teve um show. Não, insensibilidade desses jurados. Astral. Desculpa. O quê? Insensibilidade desses jurados, gente. Não, gente, só isso. Olha, só o eu sei trabalho que que deu isso já era o primeiro lugar. Não, foi uma doideira. Foi uma Meu doideira. Deus. Uma loucura. Cadê o Júnior para escrever essa peça? Hã? Precisa mesmo. O Júnior aí para escrever essa peça. Isso Vamos não falar é com peça. ele. Não, É um foi filme, difícil. sei lá o quê. É alguma coisa Nossa isso. Senhora. Isso porque eu resumi, tá? Tinha outros pormenores ali que vocês iam ficar meio doidos, mas foi uma loucura. Foi uma loucura. Aí depois eu tinha uma outra apresentação no outro festival, eu mudei tudo, nunca mais comprei vela, fique bem claro. Tiramos as velas, era só vela branca, bem bonitinha, e ficou tudo bem. Aí a gente venceu os prêmios, graças a Deus. Mas olha, foi uma história para marcar para sempre. Só faltava você ter chamado lá João Trier para dirigir isso, né? Nossa Senhora. Olha, não faltava mais nada. Aí podia aposentar. Meu Deus, que loucura. Essa foi a melhor história minha de teatro. Não, isso é que dá a pessoa querer ir no âmago, né? Fazer a vida, a realidade, o teatro verité. Ela não quis é? que o povo sentisse o Não, cheiro. é uma imersão. O povo tem que estar lá, o sensorial do teatro. Né? E foi, né? Você querendo ou Tá não lá. foi. Nossa Senhora. Eu acredito que você não teve nada dessa proporção Titanic, né? Nossa, agora eu acho que o meu caso vai ficar tranquilíssimo perto do dela. Vai falar, não, isso é faixinha. Não, o meu caso é muito mais tranquilo. Era uma peça que eu estava começando a minha carreira e era uma peça amadora, né? E era uma peça infantil. Eu acho que por isso que eu tenho trauma de peça infantil em fazer, assim. Eu acho que eu peguei alguma coisa desse espetáculo em específico. Olha só o que aconteceu, pelo amor de Deus. A gente ia apresentar, acho que o espetáculo era Frozen, algum espetáculo assim. E o que acontece? O produtor e o diretor, que era a mesma pessoa, ele não estava presente no dia e ele não estava atendendo o celular, ele tinha sumido. Não me pergunte o que aconteceu, que até hoje eu não sei. E aí a gente sempre combinava de chegar 2 horas antes no teatro e beleza, o elenco chegou, faltava um ator que fazia o Olaf. E aí a gente pensou, meu Deus, cadê ele? E aí faltava 1 hora e ele não chegava, faltava meia hora, não chegava. E isso aí já é um absurdo para os atores, né? Porque a gente tem todo um processo antes, né? E ele não chegava, faltava meia hora, deu a hora do teatro, deu a hora da peça e ele não chegou. O que a gente decidiu fazer? O produtor não atendia nem nada. Uma menina do elenco, uma atriz, chamou o primo dela. Vem cá. Você já assistiu muito a peça, vem cá e faz. Ele foi. Eu juro que ele foi. Só que é o seguinte, era uma peça amadora, né? Mas tinha público, tinha um negócio, foi muito vergonhoso. Ele entrava em momentos que não era para entrar.
E aí todo mundo ficava olhando para ele, falando, ah, e aí ele saía, fazia alguma coisa e saía. Aí entrava, dava o texto errado. Foi uma bagunça Que situação. generalizada. Então você E haja imagina. concentração de vocês no palco no meio disso tudo, né? Nossa, e tem uma hora que o meu personagem sai, ele passa por trás do teatro e vai na cabine porque ele volta pela plateia. E nessa hora eu tava vendo o espetáculo pela cabine, eu falava, eu não vou lá entrar mais, o que eu vou fazer? Já tá tudo atrapalhado, já tá tudo, enfim. E aí o operador, ele começava a fazer algumas músicas lá que não tinha, começava a colocar algumas inserções para dar alguma coisa para tampar a barriga que tava, né? Enfim, eu sei que na hora que a gente foi agradecer ao público, eu fiquei até arrepiado. Gente, desculpa. Ao invés de agradecer, eu fiz tipo... Gente, Mas foi é mal, isso. desculpa. Mas é isso. A gente Ai, pega experiência com muita coisa que acontece assim também. Não, é maravilhoso. Gente, quem faz teatro tem muita história, né? Todo mundo tem Eu me muita lembrei história. agora de uma outra história, mas não vou nem contar aqui, que eu acho que ela é meio moral, mas é cada história. Não, era um amigo meu que fazia uma peça infantil. Criança tem cada um. E ele fazia o Sol. E o Sol era uma malha amarela. E ele era stand-in do ator. A malha que deram para ele era muito menor do que ele. Ele era muito mais alto que o ator que ele substituía. E aí chegou no meio da peça, começou um burburinho, porque a malha marcava demais. E era uma peça infantil, e eram criancinhas perguntando, mamãe, o que é aquilo? Nossa, mentira! E as mães nervosas, uma situação constrangedora. E não era no teatro, era no teatro da Shopping da Gávea, tá? Não era assim uma coisa pequena. A única saída foram arrancar uma folha que tinha no cenário, que é a única coisa que dava, e amarraram. Então o Sol virou uma mistura de Sol com Adão. Ai, Senhor! Uma coisa assim constrangedora, ridícula. Gente, mas, assim, eu estava lá assistindo isso, eu ria, apesar de ser meu amigo, que era o diretor da peça, o autor, eu ria de chorar disso, gente. Mas é isso, é teatro, é o ao vivo, é o imponderável. O que você vai fazer daquilo? Você tem que se virar. Tem que se virar. Exatamente. Se a sua peça vai ter 35 minutos em vez de 1 hora, ou se o ator teve Alzheimer, não sabe o que está fazendo ali no palco, ninguém sabe o que aconteceu, vai ter que se virar, vai ter que sair. Então isso é muito mágico, isso é muito fantástico. Né? É exatamente isso. Mas vocês também, gente, já ultrapassaram essa barreira, vocês que são crias de teatro, que trabalharam na televisão também. A Guinese, que a Beatriz fez em O Tempo Não Para, por exemplo, eu adoro essa personagem. Era aquela governanta malvadona. Ela era o braço direito da Cleo, não era? Da Cleo Pires? A Cleo da Betina. E ela tocava o terror, aprontava muito. Aí eu lembro que você fez também Éramos Seis. E aí eu fui pesquisar sobre a sua carreira, eu vi, pelo menos assim, a princípio, as suas novelas são muito... não que O Tempo Não Para fosse de época, apesar dos personagens protagonistas, eles eram de uma época conturbadas com tempos atuais. Então tinha um quê de época na novela. Você fez muito trabalho de época na TV. Muito trabalho de época e todos os meus personagens eram vilões. A mesma coisa. Olha, ou eles roubavam, ou eles matavam e fugiam ou morriam. Porque a Éramos Seis era uma picareta danada, né? Foi. O Tempo de Amar, que foi a primeira que eu fiz. Eu fazia Leonor, que também ela chegou devagarinho, depois acabou roubando a Lucinda e, enfim, fez lá as coisas, fugiu, foi embora, ficou rica, foi embora, fugiu. Depois o Tempo Não Para, que foi a Agnese, que também fez lá as maldades dela, morreu. Depois Éramos Seis, a Leontina, que também foi lá, roubou, fugiu. Tudo a mesma coisa, era tudo igual. Eu tenho cara de vilã, tá vendo? E virou uma muito agora. Cuidado comigo, Pô, mas é uma maravilha, né? Porque o sonho de toda atriz é fazer vilão. Pelo menos assim dizem, né? Não sei se é um consenso geral. Que o vilão é um personagem mais temperado, né? Do que o mocinho. Pois é. Eu achei que foi muito, assim, muito gratificante para mim fazer, porque eu vim também do teatro infantil, né? Então eu fiz muito tempo teatro infantil, muito tempo fazendo princesa, muito tempo fazendo a mocinha.
E aí, quando veio a chance de fazer a vilã, eu falei, eu adoro. Aí hoje, quando eu faço teatro, eu falo, posso fazer a bruxa? Posso fazer a vilã? Que eu adoro, é muito bom. A liberdade é maior, sabe? Você, não sei, eu gosto mais de fazer, até porque é muito distante da minha realidade, né? Então, eu prefiro fazer personagens que são mais distantes do que, né, que não se... Peraí só um minutinho, que eu tô com uma pequena criança aqui fazendo um barulho. Só um Amiga, minutinho. relaxa. Eu tenho um pequeno criança no meu colo, pra você ter uma ideia. Quer ver? Vou te mostrar. Eu tô entrevistando, Isso! Vem aqui, ô pequena eu tô criança. Barulhento. entrevistando vocês com esse no colo e mais 5 em volta. Então, a qualquer momento pode ter. Uma criança Fala, mesmo. E aí, Denise? oi. Que lindo! Eu vi um latido, achei que você estava falando do cachorro. Não, o cachorro é do vizinho que tá aqui latindo sem Ai, parar que também. lindo! Esse é a pequena Olha! criança que chegou Apresenta fazendo... pra gente. Buenas tardes. Esse é o Benício. Fala oi, Benício. Fala oi, Jorge, Bernardo. Oi. E aí, Oi, pessoal Benício? de casa. Benício, você é muito gato, Benício. Obrigado. Vai ser ator também, Benício? Não sei, eu acho que vou tentar, né? Tentar? Vai ser sim. Porque eu tô treinando mesmo é futebol pra eu tentar ser jogador de futebol, né? Mamãe te agradece, viu? Mamãe... Agradece mesmo, que eu tô protelando pra não levar. Amor, agora a mamãe tá falando. Depois você me mostra, tá bom? Desculpa, que lindo, gente, o que Bia. acontece? Imagina, é isso. É o que eu mais gosto da live. É mais ou menos isso do teatro, essas coisas deliciosas que acontecem. Outro dia, há um tempo atrás, estava entrevistando Thaís Araújo. Nisso, do nada, chega o filho dela com um papel que ele tinha feito uma prova de matemática e queria mostrar para ela. Oh, meu Deus. E como é que você fala não vou ver? Luísa, esposa do... Beijo, Luísa. Stalkeei todo o seu casamento já, viu? Vou falar também disso. Ai, meu Deus. Ai, Pois é. mas você também... A televisão é um interesse comum dos dois. Você também já fez, né? Você fez Além do Tempo. Foi o seu último trabalho na TV, né, Bernardo? Foi Além da Ilusão. Além da Ilusão. Além da Ilusão. Isso foi em novela, né? Eu fiz um telefilme da TV Globo que se chama Comadres. Mas também aí antes também fiz Hit Parade, foi em 2021. Que tá no Hit Parade Globoplay, né? Comadres e Hit Parade tá disponível no Globoplay. E Hit Parade foi uma série maravilhosa, né? É uma série que fala da indústria fonográfica no Brasil nos anos 80, tudo que passava naquela época, né? E aí meu personagem era justamente um ator, um galã de TV que mostra todo tudo que acontecia nos bastidores ali, os interesses, sabe? As falcatruas, as tretas que tinha ali. É uma série bem interessante, assim, que conta os bastidores. Mas vocês têm interesse, é um segmento que vocês curtem, que vocês gostam, que vocês pretendem fazer mais? Ah, não, sim, com certeza. O meu é o meu principal objetivo, né? Teatro eu não consigo ficar sem, mas se for para escolher é TV e cinema. Eu também gosto, E você, Bia? Jorge. Gosto muito também. Você tem uma preferência? Cara, eu queria fazer cinema. Eu queria muito fazer cinema, fazer um bom filme, assim. Mas acho que eu permeio bem, assim, pelo teatro, pela televisão. Mas se tiver que escolher pela razão, eu escolho a TV, né? E pelo coração é o teatro. Eu não viveria sem nenhum dos dois, eu acho. Mas O teatro... acho que nem precisa, né? Não precisa. A gente vai fazendo. A artista não tem como parar, né, Jorge? Não. A gente vai onde dá para ir. Chamou, a gente fala, não tem como. É isso que eu costumo falar para todo mundo que aparece às vezes aqui nas lives, perguntando: eu quero ser ator, o que eu faço? Eu pergunto: você quer ser ator mesmo? Porque ator mesmo, é claro que ator quer ganhar dinheiro, quer fazer publi, quer óbvio, gente. Claro que quer. Mas ator mesmo, se tiver que ir para a praça apresentar uma peça, vai levar e vai ter um amor enorme por aquilo, porque é isso. Tem uma diferença. O que você quer ser hoje? Você quer ser alguém para ficar famoso? Que eu falo, uma coisa é você quer ficar famoso, outra coisa é você quer ator. Mas que maravilha que o ator seja famoso. Mas eu conheço muitos atores que nem têm tanto interesse assim pela fama midiática. Por isso que eu perguntei a vocês, que eu conheço gente realmente que fala: olha, se me chamar, eu até faço, mas eu prefiro ficar no teatro. Mas eu falo: cara, deixa de ser bobo, faz tudo, faz isso que a Beatriz falou.
É o que te chamar vai fazer, é tudo experiência, é tudo vivência, é tudo que você ganha. Cara, eu acho que é isso, Mas, né? ó, Você, quando faz você. eu acho, assim, eu vou falar de mim particularmente. Eu tenho uma certa dificuldade com fama. Eu acho que eu sempre protelei muito, porque eu nunca quis ser famosa. Eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho. Mas famosa é uma coisa que me assusta, sabe? E hoje essa coisa da internet, essa super exposição que você tem que ter e não sei o quê, isso me incomoda um pouco, vou ser bem honesta com você. Então, eu ficava meio com medo dessa coisa de ser famosa. Será que, sabe, você tá ali jantando, ou você tá, de repente, está num momento de descontração, aí vai, tira foto, aí não sei o quê, e aí... Sabe, isso me assustava um pouco. Então, eu sempre queria a parte do reconhecimento, mas eu não queria fama. Eu acho que isso é o mais interessante mesmo da gente buscar, sabe? Não a fama de você chegar num restaurante e você não conseguir comer pela fama. Não é isso. Eu acho que o interessante para nós atores, eu busco muito isso, é cada vez mais o reconhecimento no mercado, para cada vez mais a gente conseguir boas divulgações para divulgar nossa peça, por exemplo, um bom reconhecimento para conseguir um papel, olha, tem o fulano de tal, ele é bom para aquilo, para fazer aquilo, então reconhece pelo trabalho que já fez e chama para outros trabalhos, e assim você vai emendando uma coisa na outra e vai vivendo da arte. É uma coisa que faz toda a diferença. Agora, a fama é outra coisa, né? A fama envolve muito mais coisas que aí a gente entra numa outra discussão aí muito maior, né? É complicado. Hoje em dia, então, eu vejo que o Bernardo, por exemplo, ele é bem Eu blogueirinho. sou. Ele faz o Arrume-se Comigo. Você curte mais essas dinâmicas de Instagram e rede social, por exemplo, né? Na verdade, eu comecei com o Instagram desde quando ele surgiu, né? Desde, acho que 2011. Então, e eu já trabalhava como modelo naquela época, então eu já fazia algumas postagens sem entender absolutamente nada. E eu acho que eu fui criando um pouco o meu público, assim, para hoje chegar a essas parcerias, esses contratos com as marcas, que aí eu viro um blogueirinho realmente com Arrume-se Comigo. A Luísa também é bem blogueirinha, né? Ela é ótima, você tem que ver. Você já viu o Instagram eu, dela, né? Maravilhosa. eu fui stalkear o Instagram dela também. Falei, menina, que mulher, que menina talentosa, olha. Ela Tá é. prontinha ali para estourar. É. Por exemplo, eu adoro. Eu sou da época da máquina de escrever. Muita gente talvez esteja nessa live e nem sabe o que é máquina de escrever, mas eu sou fascinado pela tecnologia, pela internet. É claro que tem um lado muito complicado, que é isso, né? De você sentir na obrigação de se expor 24 horas. Teve um domingo desse que eu não postei nada de manhã para dar bom dia. Eu fiquei mega culpado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Até que eu falei, cara, que loucura é essa? Que loucura. Tá dois tapas na cara. Isso é complicado. Agora, E isso é o algoritmo, né? Se a gente não posta, o Instagram não entende que você quer estar ali, diminui o seu alcance. Diminui o alcance e diminui o alcance do nosso trabalho. Enfim, é uma bola de neve que é um pouco complicada. Mas, Beatriz, nessas tendências atuais que a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, você já conseguiu, de alguma maneira, usar o Instagram para você, não digo pessoalmente, mas profissionalmente? Por exemplo, você é contadora de história, né? Que eu acho que é uma das coisas mais lindas que tem na vida, assim. Já pensou em contar história, de repente, no Instagram? Não pensei, mas é uma coisa que eu preciso... Na verdade, eu estou tentando entender aonde eu vou entrar no Instagram, sabe? Como vou entrar no Instagram. Porque eu já entendi que eu, Beatriz, pessoa física, não consigo me expor. E nem precisa. Não tenho vontade de expor minha vida pessoal, não consigo, não gosto, não sei. Eu tenho dificuldade. Então, assim, vou criar um personagem para usar o Instagram, né? Então, na época da pandemia, eu até fiz uns 3 ou 4 vídeos, assim, de improviso, assim, em casa, que eu criei um personagem dentro de mim. Claro, ali sou eu, que tá vendo Beatriz. Mas dentro de mim, eu criei um personagem e falei, vou fazer. E aí foi legal para mim. Mas agora eu acho que eu tenho que pensar numa estratégia para eu não me sentir exposta, né? E conseguir mexer nessa ferramenta que é tão importante. Então, eu estou nesse processo de entendimento, aonde eu vou, onde eu me encaixo, como é que eu chego ali. Então, eu estou nessa busca ainda, mas e você vai encontrar. Vou chegar lá, João. Vai. Porque é isso que é mais bacana. É você arrumar ali o seu nicho aonde te faz feliz.
sabe? Exatamente. Porque assim, o Bernardo ele pode ter o lado blogueirinho, ele foi modelo, acho maravilhoso, tem que ter. De repente ele vai achar um outro nicho também. É bacana ele ter. Eu gosto, eu sou exibido pra caramba. Diferente de você, eu gosto. Se eu pudesse, eu postava tudo, não sei o quê. Eu posto cachorro, eu posto filho. Se eu vou ao cinema, eu posto no cinema. Eu posto com a pipoca. Eu sou exibido. Mas isso é temperamento de cada um. Mas o mais gostoso da internet é você realmente se achar dentro do nicho. E aí eu estava vendo, estudando da sua vida, eu falei, gente, ela podia fazer, contar histórias no Instagram, sabe? De repente ela tem. Porque é uma magia. Eu tinha uma conhecida aqui no Rio, a Silvia, que é contadora de história também, ela fazia muito em hospital. Cara, é muito maravilhoso isso. É muito lindo, é um trabalho lindo demais. É maravilhoso. É muito bom mesmo, assim, é uma coisa que me dá é, vida, assim, sabe? Me dá uma injeção na alma, sabe? De motivação, de esperança, de amor, de tudo. Eu não, é muito bom. É muito, muito, muito bom. Aí fica a dica, Bia. É, Fica a dica, Bia. E, Bernardo, estamos, que eu digo, vocês e Luísa comemorando. Vocês estão há 10 anos juntos, não é isso? Só 10 anos. Só 10 anos. E você enrolou ela durante 9. Luísa, Foi. como você. Luísa, você foi guerreira. E Luísa, então, vamos Luísa. comemorar agora em agosto, né? Um ano de casamento. Um ano, você acredita? Passou rápido demais, Jorge. É uma coisa assim muito louca, porque eu lembro o momento que a gente começou a nossa conversa. Vamos casar? Vamos fazer acontecer de verdade? A gente já estava noivo, né? Então vamos fazer acontecer de verdade? Aí a gente passou, fez tudo, passou, já tem um ano, cara. É muito louco isso. E a gente vai comemorar, inclusive, lá em Fortaleza, que vai ser onde a gente vai apresentar o nosso espetáculo lá e já vai dar no mesmo dia. Vai ser perfeito. Assim, vai ser... Chato, né? Ó, bobeira, né? Fortaleza. Ó, rolou demais ela assumindo aí, ó. Foi guerreira, Luísa, foi guerreira. Mas é Mas isso, cara. você acha que muda alguma coisa? Alguém está 10 anos juntos e aí se casa. Esse termo, assim, casei, muda alguma coisa efetivamente na relação, você acha? Eu vou contar um caso aqui rapidinho, porque assim, a gente viajou para a Europa para a gente ficar noivo e quando a gente voltou, estava no meio da pandemia, então a gente tinha que fazer uma quarentena obrigatória. E eu não morava com ela, eu morava com os meus pais. E ela já morava sozinha, então eu tive que ficar com ela para não levar o suposto vírus para os meus pais. Então a gente voltou e ficamos isolados durante 14, 15 dias, naquela coisa de não poder nem chegar à porta, que já era um crime, né, nessa época justamente. E aí eu fiquei 14 dias com ela e tô até hoje. Então, na verdade, eu não voltei para casa dos meus pais. Eu morei com ela desde 2020. Então, antes de casar, eu já estava morando com ela. Então, acho que a partir do momento que a gente casou, não mudou tanta coisa por conta que a gente já tinha uma vida juntos, né? Vocês fizeram todo um ensaio, né? Foi todo um ensaio. Isso foi ótimo, viu, ensaio. Jorge? Foi ótimo, porque a gente já colocou ó, as contas aqui, depois coloca, ó, você vai fazer isso em casa. Então já foi meio que ajustando e não teve esse sofrimento depois que a gente casou. Que delícia. E Pois Bia, você tem. O Benício tem quantos anos? 8. 8. A Glória Pérez passou agora há pouco tempo na novela Travessia, alguma coisa que a gente já sabe que acontece, mas que quando a gente vê materializado assim numa obra como uma novela, aterroriza a gente, que são as questões dos pedófilos, dos envolvimentos, dos trambiques que acontecem na internet. É uma preocupação sua em relação ao Benício? Você consegue ter algum tipo de controle? Eu digo que eu não consegui ter controle nenhum com meu filho. Por mais que eu botasse senha, olha, foi um inferno na minha vida. Ele agora está com 15 anos, eu estou um pouco mais tranquilo. Mas quando ele começou a mexer com tablet, aquelas coisas que eu tentava cercear, eu não consegui. Você consegue, de alguma forma, estar monitorando, estar em cima? É uma preocupação sua? Olha, Jorge, eu tenho muita sorte porque com o meu trabalho, né, assim, eu consigo ficar muito tempo com o Benício. E ele é muito companheiro, como somos eu e ele aqui no Rio, sozinhos, ele sempre me acompanha. Então, onde eu vou, ele tem que ir. Então, isso é um ponto positivo, porque eu estou sempre ali vendo o que ele está assistindo, o que ele está fazendo. E eu tenho uma relação com ele muito direta. Então, eu explico para ele tudo muito certo, o que é preto no branco, sabe? Porque eu acho que é muito necessário, principalmente para homem, né? Porque os homens, eles são mais desprendidos, né? A menina não, a menina ainda fica mais tempo ali. Os meninos já são mais desprendidos. Eu tenho um outro de 17, então já ensaiei com ele. E com o Benício tem sido mais, assim,
Eu tenho uma preocupação, sim, não vou negar. Eu tenho uma preocupação, mas o Benício ele é muito honesto comigo e eu sou muito honesta com ele. Inclusive, essa novela que você está falando nos ajudou muito, porque ele tem uns joguinhos que às vezes ele joga online e ele começa a falar com outras pessoas. E eu sempre falava para ele: olha, filho, você não pode falar seu nome, não pode falar sua idade, nem onde você mora. Não dê nada de dados pessoais. Ele já tinha entendido. Mas aí, quando veio essa novela, eu mostrei para ele. Aí ele viu e falou: olha, mãe, é verdade. Então, nem sempre a pessoa que está falando tem aquilo mesmo. Nem a voz é a mesma. Eu falei: exatamente. Aí ele mesmo parou. Ele não joga mais online com as pessoas falando. Então, eu achei bem legal. Assim, ele tem uma consciência muito boa, sabe? Ele é muito inteligente, ele absorve bem as coisas. E eu acho que o melhor é essa relação que a gente tem, que é muito direta. Então, eu não fico floreando as coisas, sabe? Claro que tem coisas que eu prefiro não dizer ainda da forma como tem que ser dita, né, para um adulto, mas eu também não minto, também não engano, assim. Eu lembro até que ele perguntou como fazia neném, como nasciam os filhos, não sei o quê. E eu contei para ele. E aí uma amiga da escola chegou assim e falou assim: Bia, o que é que você falou pro Benício? Porque ele chegou para mim e falou assim: tia, você sabe como é que faz neném? Ela falou: como, Benício? Eu falei assim: a minha mãe me contou. Não conta pra Clarice, não, que é a filha dela, que ela não vai gostar. Eu falei: gente, eu tenho que explicar, porque óbvio, se for gente. eu, alguém vai dizer. E aí eu corro risco de alguém dizer uma mentira. Exato. Né? Ou de uma Ou de uma forma errada, de uma forma que não seja boa. Exatamente. Então é melhor ele tirar as dúvidas comigo, porque eu sei que eu vou falar a verdade a ele. E assim vamos, assim caminha a humanidade. Vamos lá. Controlar de fato é impossível, né? Porque o negócio. Eu posso até controlar o que ele assiste, mas, por exemplo, o amiguinho dele eu não controlo. E o amiguinho dele tá assistindo, tá mostrando para ele, entendeu? Aí não tem como controlar 100%. Mas eu acho que tudo começa com a educação, com a relação que você faz com teu filho, sabe? E acho que quanto mais límpida ela for, mais cristalina ela for, menos chances a criança tem de se deixar levar por alguma coisa desse tipo, eu acho. Verdade, que lindo, adorei isso. Meus amores, me diga uma coisa: vocês têm, além da peça, se vocês estão tocando outros projetos também? O que está acontecendo esse ano na vida de vocês, ou para o ano que vem? Nossa, eu tô com duas coisas assim meio engatilhadas para. Na verdade, estou com um projeto para escrever para poder agora ver se a gente consegue entrar em lei, né? Porque hoje em dia a gente não consegue fazer nada sem dinheiro, né? Teatro, principalmente, que acho que as pessoas não têm a menor noção do quanto se gasta para levantar uma peça, né, Bernardo? Agora, Bernardo já pode dizer o quanto ele, coitado, teve que investir para fazer essa peça. Então, a gente precisa desses incentivos do governo para a gente conseguir fazer, né? Então, eu estou com isso e, fora isso, eu estou pensando também em N coisas na minha vida profissional, porque essa coisa do que a gente está falando da internet, né, mudou tudo para o ator. Então, hoje em dia, a dificuldade para você conseguir trabalhar, né, como ator é muito maior. E aí eu estou pensando nisso, né? 2 filhos para criar. Vamos ver como é que caminha isso para lá, para cá. Então, estou pensando em outras alternativas, saindo da arte um pouco. Até comecei a trabalhar como continuista o ano retrasado. E estava trabalhando até agora, antes de começar a peça, com continuidade. Mas é isso, a gente tem que se desdobrar, né? Se não está dando de um lado, tem que achar um outro caminho. A Isabela Garcia, por exemplo, também uma atriz maravilhosa, consagrada, hoje ela está trabalhando como coach de atores, né? Pois é. A gente tem que achar, né? A gente tem que sobreviver, não adianta. Porque é aquilo que a gente estava falando antes. Quem gosta de arte, quem tem arte no sangue, não vive sem. Só que viver pela arte é muito complicado, porque a gente vive muita instabilidade o tempo todo. E tem uma hora que a gente precisa de um mínimo de estabilidade, né? E aí a gente tem que abdicar um pouquinho, deixar essa arte um pouquinho de lado, né, como segundo plano, em vez de ser primeiro plano sempre, para a gente sobreviver. Então eu estou nessa fase de tentar encontrar um jeito de deixar a arte em segundo plano para poder sobreviver. É isso, gente. A gente tem que se rebolar, se virar nos 30, como já dizia Faustão, né? É isso. Não é? E você, Bernardo, está focado na peça? Pois é, agora
A gente está começando agora a peça, então eu penso muito em levar ela pelo Brasil todo aí, colocar ela em editais, colocar, né, para rodar bastante, a gente fazer uma grana também, porque realmente é um desafio muito grande levantar um espetáculo, né? Agora que eu tive essa noção, como a Bia disse, é a primeira produção que eu estou pegando. Mas fora isso, na televisão não, no cinema tem um filme que eu gravei antes de casar, que se chama Jardim Tropical, que já está praticamente pronto, então vai começar a estrear nos festivais, então pretendo muito viajar nesses festivais, fazer essas coisas. Que legal. E fora isso também tá rolando testes para algumas coisas que não posso, né, divulgar aqui, infelizmente, mas as coisas estão acontecendo, graças a Deus. E é isso, a gente vai trilhando o nosso caminho aí da forma que as coisas vêm acontecendo. Eu não gosto muito de pensar no futuro, apesar de pensar muito, mas eu não gosto muito porque o futuro, assim, a gente tem que viver o presente pensando positivo da melhor maneira, que aí o futuro vem da melhor maneira pra gente, né? Aquela lei do universo. Eu concordo. É um passo de cada vez. É isso. É claro, se em algum momento der pra gente dar uma corrida, a gente corre. Lógico, mas claro. Isso, é um passo de cada vez. Então vamos isso. repassar a agenda da peça? Por favor. As Loucuras do Meu Anjo, até domingo agora, aqui no Teatro Cândido Mendes, sempre às 20 horas, não é isso? De sexta a domingo às 20 horas. Mais esse final de semana. E aí depois vocês vão para Fortaleza? Depois Pra a gente... BH, primeiro 4, 5 e 6 de agosto, em Belo Horizonte. A gente vai apresentar no Palácio das Artes, no Teatro João Sesquiati, sábado e domingo às 20 horas, sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19, 4, 5 e 6 de agosto. Depois dia 20, lá em Fortaleza. Ligados aí. Depois dia 20, lá em Fortaleza, 20 de agosto, no Festival Transcendental. Que legal. Mais para frente vocês vão passando a agenda que a gente vai divulgando aqui nos Stories da Vida, no site, a gente vai divulgando. Quero agradecer demais vocês terem cedido esse tempo para mim. Amei conhecer vocês, viu? Foi um prazer, Jorge. Muita merda. Desculpa a palavra, povo, mas é o que se diz. Muita merda. A merda deixa a gente bem quentinho. Pode mandar merda. Jorge, obrigado mesmo. Obrigado. Foi uma delícia essa conversa, esse bate-papo super gostoso. Muito obrigado pelo convite. E, olha, adorei te conhecer também, viu? Jorge, muito bom. Eu quero te agradecer também, te parabenizar aí por ter deixado a gente muita vontade aqui, né? Foi uma conversa maravilhosa, bem leve, né? Bem gostosa. Eu amei. Obrigado pelo espaço mais uma vez, pra gente estar divulgando o nosso espetáculo, a nossa arte, que é cada vez mais importante esses espaços, né, que a internet dá. Enfim, muito obrigado, viu? De coração. Ó, já tem gente aqui falando que vai assistir a gente em BH, hein, gente? Eu vi aí, muito bom, muito bom. Mais para perto, não se preocupe, todo mundo que acompanha aqui o canal, eu vou divulgar. Fiquem ligados também nos canais deles, o Bernardo Filarete, @BernardoFilarete, e no @BeatrizCampos.atriz. Fica de olho lá que eles também vão anunciar tudo por lá. Luísa, obrigado também. Parabéns, dia 20 vai ter comemoração boa lá. Poste bastante foto. Meus amores, obrigado de coração, gratidão. Obrigado, Jorge. Tomazinho, obrigado também. Tomás, fique bem. Um beijo para todos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada. Esperamos mais, vocês gente, lá no pessoal. teatro. Tchau, tchau. Tchau.